Amém. Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia em Tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada porque é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos levantado a cada manhã. Obrigada porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por causa dela que nós não somos consumidos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Continue nos sustentando, continue renovando as nossas forças, continue nos despertando, continue nos dando discernimento para fazermos a Tua vontade e cumprir o ID do Senhor nessa terra. Nós abençoamos todos aqueles que estarão sendo ministrados nessa noite, Pai, ao vivo, e também aqueles que irão ser ministrados amanhã, depois da manhã. O dia nós não sabemos em que essa palavra irá de encontro aos corações. Que o Senhor possa continuar fazendo a Tua vontade em nós e através de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? E nós vamos dar continuidade, né, à nossa semana especial em comemoração ao mês das mães. Algumas igrejas também têm feito o mês todinho voltado apenas para a família. Eu tenho acompanhado outros ministérios que abordam muito sobre esse tema família, filhos, pais, tudo que envolve, né? Eu gosto muito de me aprofundar nesse tema, eu gosto muito de estudar sobre isso. E faz parte da nossa vida cristã, né? Faz parte da nossa vivência como cristãos e é o que nós devemos perpetuar, levando a outros também por meio das nossas vidas. Amém? Por meio do nosso testemunho. Então, outras denominações, outros irmãos em Cristo Jesus estão abordando esse tema. Uns tiraram até o mês todinho para falar só sobre esse tema, que é sobre família. Muito bom mesmo. Esse mês é um mês especial, não somente para as mães, mas é o mês de maio, né? O mês Maio Laranja. Não sei se vocês já ouviram falar por aí. Que é voltado para a questão do abuso sexual infantil, né? Onde nós devemos ser a voz desses pequeninos, amém? E eles têm que estar nas nossas orações. Infelizmente, essa quarentena, né, essa pandemia, ela infelizmente desencadeou o crescimento da violência infantil, da violência doméstica. Misericórdia. Então, que nós estejamos orando e intercedendo por essas vidas, por essas famílias que não conhecem Cristo e até mesmo aquelas que conhecem, mas que ainda não foram libertas totalmente, que ainda são presas espiritualmente nessa área, né? Nessa questão da opressão demoníaca dentro dos seus lares, e que nós possamos clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, daquelas que nós não temos conhecimentos, mas que sejam alvo das nossas orações. Amém, glória a Deus. Eu aqui tô olhando, tô achando que aqui tá um pouco assim escuro, não sei se vocês estão tendo essa impressão aí, tá um pouco assim escuro, né? É como eu disse, a gente não tem uma estrutura de qualidade dentro de casa. Amém? Então, releve esse detalhe. Amém? E aí é assim mesmo. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade na nossa série Mães da Bíblia. E hoje nós vamos falar de duas mães que foram exemplos, duas mães que foram essencial na vida de um homem de grande valor naquela época. Um homem que até hoje ele tem sido exemplo para as nossas vivências, né? Que foi a mãe e a avó do grande Timóteo. Algo que interessante, que a consequência da criação, da educação, gerou um discípulo querido, né? Do apóstolo Paulo. Todo o decorrer do livro de Timóteo, para ver que 1 e 2 Timóteo foi especificamente, né, por conta dessa vivência, dessa criação. Então, o que o Timóteo se tornou
deu origem às cartas, né, ali de 1ª e 2ª Timóteo. E se você puder, abra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, e os 14 primeiros versículos, para a gente entender um pouquinho da história dessas duas mulheres, que foram mães essenciais, mães que amaram de verdade criar esse filho. Amém? Olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. E pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com tanta vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado, pregado, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. A gente entende que esse mês das mães, o Dia das Mães, para algumas mães, não tem sido fácil, né? Ainda mais esse período, esse momento que nós estamos vivenciando. Alguns filhos tiveram alegria, tiveram o prazer de domingo estar comemorando com as suas mães em vida. Mas e hoje? Hoje, dia 14, quinta-feira, para alguns também não. Aquela alegria de domingo hoje talvez não seja a mesma. Amém? Assim como outros que já perderam suas mães há algum tempo e ainda sofrem com essa dor, ainda sofrem com essa falta da presença. Eu lembro que quando eu perdi meu pai aos 18 anos, eu lembro que foram vários anos para superar essa perda, essa falta, essa dor. É normal, faz parte da vida humana, faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Esse mês, porque faz parte da vida humana, faz parte do calendário. E se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que cada personagem aqui da Bíblia, ele tem o seu valor único. Domingo nós falamos de duas mulheres, na terça falamos de outra, e hoje estamos falando de mais duas. E tem mais outras, que não cabe a gente falar aqui de todas no momento. Amém?
mas cada uma tem o seu valor essencial, cada uma tem a sua parcela, amém? De valor na criação ali dos seus filhos, de valor na criação da própria família, né? Amém? Do investimento familiar. E a Bíblia aqui vai nos apresentar duas mulheres que exerceram um papel importante de influência sobre a formação cristã na vida de um homem. E a gente vai perceber ao longo da leitura que eu acho que só foi ele mesmo, não apresenta se ele teve irmãos, se teve outros filhos, a Eunice teve outros filhos, né? Então, Eunice, que é a mãe do Timóteo, e Lloyd, que é a avó, que é a mãe da Eunice. E a gente vai perceber algumas características essenciais de como exercer esse papel espiritual na vida dos nossos filhos. Hoje eu vou falar muito especificamente na educação cristã na vida dos nossos filhos. Como investir? Quais são as maneiras? Quais são as estratégias na criação dos nossos filhos? Amém? E para nós entendermos melhor, vamos compreender um pouquinho da história da Eunice. Quem foi a mãe do Timóteo, né? Quem foi a avó do Timóteo? Amém? Então eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre quem foi essa mulher chamada Eunice. Ela cresceu num lar judeu, onde aprendeu a fé através da sua mãe Lloyd. Quando adolescente, apesar de toda a instrução que havia recebido da sua mãe, se apaixonou por um homem grego, que não dava muita importância para essas questões ligadas à fé. Ele devia ser um bom homem, porém não ligava muito essas questões da fé, essas coisas de Deus, ele não ligava muito. Isso a gente vai ver lá em Atos 16:1. Ou seja, a mãe de Timóteo era uma mãe cristã. Cresceu num lar cristã, mas como toda adolescente, né? Vamos falar numa linguagem mais atual, mas como toda adolescente, gosta aqui e acolá, deixar de ouvir o conselho da mãe, o conselho do pai, e quer provar um pouquinho daquilo que lhe agrada. Então ela vai, conhece um grego, né, um homem grego, ou seja, um não cristão. Logo em seguida se casa, logo em seguida se tem um filho, que é o Timóteo. E esse nome, Timóteo, significa aquele que honra a Deus. E, de fato, literalmente, houve-se isso na prática, né? Timóteo realmente soube honrar a Deus, mas em consequência da sua própria mãe, da sua avó, né? É algo que veio como consequência da criação. E o texto vai relatar, não vai falar muito sobre o pai de Timóteo, não vai falar muito, não cita muito a questão paterna aqui, porque como ele era um homem que não era muito ligado às coisas cristãs, tudo indica que ele praticamente abandonou a família, ou então ali houve uma separação, e a responsabilidade dessa criação ficou ali na responsabilidade das mulheres, ou seja, da mãe e da avó. É diferente dos nossos dias atuais? Não, não é diferente. Muitos lares hoje são assim, onde não tem a presença paterna, onde apenas a mãe ou apenas a avó é responsável por a criação dos filhos ou do neto. Não é diferente dos nossos dias atuais, ok? Não é diferente. Assim também como tem muitos lares onde tens o pai e a mãe, mas uma das figuras está em falta na criação do filho, onde aquela criação está mais voltada para um dos cônjuges. Também tem esse outro lado, ok? Amém? E Eunice e Lloyd influenciam a vida de Timóteo, algo que elas souberam ensinar muito bem, amém? Lógico, é diferente também dos nossos dias atuais. Naquela época não tinha outras
coisas que poderia vir a competir nessa criação. Naquela época não se tinha, né, a questão do celular, não tinha os shoppings, não tinha esses infinitos, diversos tipos de lazer. Naquela época era totalmente diferente dos nossos dias atuais. Acredito eu que naquela época era até mais fácil servir ao Senhor, de fato, porque não havia uma competição com esse mundo externo. Hoje não, hoje é bem difícil. É bem difícil, mas não é impossível. Amém? Vamos internalizar isso. Hoje, realmente a criação em relação aos nossos filhos, em relação a levar Cristo na vida deles, a fazer com que eles amem a Deus acima de todas as coisas, hoje é bem difícil, porque nós temos diversas coisas a competir, mas não é impossível e também não podemos deixar, né, dar o braço a torcer. Tá complicado, tá difícil, mas vamos fazer a nossa parte. Não vamos abandonar a fé, não vamos abandonar a vontade, o desejo de fazer com que os nossos filhos ou os nossos netos amem a Deus acima de todas as coisas. Amém? Que nós não percamos eles para o mundo, mas possamos ganhá-los dia por dia para Cristo. Amém? E interessante que lá em Deuteronômio 6, depois você pode meditar, dos versos 6 ao 9, vai falar a importância de ensinar acerca da palavra, né? Insistindo, persistindo, jamais esmorecer, jamais abandonar. E interessante que naquela época os hebreus eles já ensinavam desde pequenininhos, né, as crianças a questão da palavra, de amar a palavra, de ler a palavra. E hoje como é que eu posso fazer isso? Como é que você pode fazer isso? E é o que nós falamos na terça-feira, Provérbio 22:6 vai falar a questão do ensinar a criança no caminho, ou seja, lado a lado. É desde o levantar até ao deitar. Está na mesa tomando café, está na mesa fazendo as principais refeições. Fale de Jesus. Use estratégia, use os detalhes para que aquela palavra, que as escrituras sejam ministradas na vida da família, na vida dos seus filhos. Amém? Então você precisa ser referência. Não adianta dizer vá para a igreja, mas você quer ficar em casa. Não adianta, vai ler a palavra, mas se ele não vê você lendo a palavra. Não adianta falar, vai orar, se não vê você orando. É interessante que aqui em casa a gente sempre deixou, assim, nesses momentos de oração, de ler Bíblia, sempre deixou visível, né, para que os nossos filhos, eles visualizem isso. Então, acontece muito, às vezes o pastor José tá orando, ao levantar, tá orando no quarto, e às vezes Daniel chega, aí ele, papai tá orando, aí ele sai, o menorzinho de 2 anos não tem entendimento, ele vai pra cima e fica de joelho do lado, né? Mas é importante os nossos filhos visualizarem, ver na prática, isso é ensinar no caminho. Eles têm que ver que o pai, a mãe estão lendo a Bíblia, eles têm que ver pai, a mãe adorando. Eles têm que visualizar a gente orando. Amém? Para que eles possam amar. Eu desejo muito que os meus filhos amem a Deus mais do que eu. Que eles voem mais alto do que eu. Amém? Na vida cristã. Glória a Deus por isso. Então as coisas espirituais, elas têm que chamar mais atenção na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Essa é uma outra questão meia... não é que seja complicada. Eu vejo que hoje em dia não tem nada complicado. Basta a gente pedir sabedoria, pedir discernimento ao Senhor que Ele vai nos dar. Lógico que o adolescente e o jovem, ele já é independente. Ele tem que ter essa sensibilidade de independência.
Porém, os pais, se eles ainda estiverem na casa dos pais, os pais têm responsabilidade de Timóteo. Uma fé que, né, a questão é o que vai dizer lá em Efésios 6,16, a questão de nós tomarmos sobre essa fé, né, ou seja, a Efésios 6 vai falar as armaduras de Deus, né, ou seja, a fé, ela precisa disso, uma fé sem fingimento, uma fé sem algo falso, né, uma fé onde você venha cumprir o que você está falando, viver o que você está falando. Viver por fé é isso. A fé, ela é um escudo espiritual que vai proteger a nossa família. Então a gente tem que atrair ali as armaduras de Deus que está em Efésios 6 para a nossa casa, para as nossas vidas. Amém? O seu comportamento em casa, ele tem que refletir o seu comportamento na igreja. Então, se você é uma pessoa que ama ler a Bíblia, se você é uma pessoa que gosta de orar, se você é uma pessoa que gosta de adorar, automaticamente você vai fazer isso na igreja. Não vai ser um peso, mesmo que o louvor não esteja indo muito bem, mesmo que a pregação talvez não esteja indo muito bem, mesmo que você perceba alguma falha, mas isso não vai tirar daquilo que você já vive em casa. Porque o que nós fazemos na igreja, na verdade, é um reflexo daquilo que nós somos em casa. Isso é viver uma fé sem fingimento. Amém? Então, os nossos comportamentos, eles têm que refletir o que nós fazemos no secreto, para depois estar no público. Amém? Glória a Deus. E mães que amam seus filhos de verdade, o que que elas devem fazer? Se eu amo meu filho de verdade, olha só umas dicas aqui interessantes. Elas estão mais preocupadas com a alma de seus filhos do que com o físico e as roupas que eles usam. Ou seja, não precisamos satisfazer todos os desejos dos nossos filhos. Nós devemos nos preocupar sim com a alma deles, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Amém? E isso é resultado de uma mãe que ama o filho de verdade. Amém? Glória a Deus. Sempre está preocupada em levar, né, Deus a ele a atrair Deus para suas necessidades. Tem que fazer a gente tem que fazer com que ele se preocupe em relação a isso. Hoje o que a gente percebe é que tem pais que enchem os seus filhos de tantas coisas, né, para satisfazer suas vontades físicas, enche de tantas coisas, até mesmo para deixar ele um pouquinho em paz. E aí, como é que está a alma dessa criança? Como é que está a alma desse adolescente? De Cristo, não tivermos esse olhar, esse discernimento, nós vamos por um caminho errado. E não é isso que nós queremos para a nossa geração, para os nossos filhos, para a nossa família. Muitas crianças, e as crianças cristãs, o que nós estamos fazendo com que elas cresçam também? Interessante que esses dias eu estava vendo a participação de algumas crianças nos 150 horas de intercessão e eu fiquei assim impactada com crianças de 5, de 10, adolescentes que estavam ali ministrando, compartilhando um pouco da palavra. Isso é fruto de quê? De uma boa criação, isso é fruto de pais que estão investindo espiritualmente na vida dos seus filhos. Amém? Então, que nós possamos fazer também. Possamos ministrar na vida dos nossos filhos. Isso também, não que eles estejam mais fascinados por as coisas deste mundo, mas que eles também estejam fascinados pelas coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. E filtrar o que eles estão assistindo, filtrar o que está entrando em suas mentes. Amém? Se você tem crianças pequenas, se possível, acompanhe as programações com elas. Não permita
Não permita que elas estejam assistindo sozinhas sem a sua presença, mas que você esteja ali lado a lado. Isso é ensinar no caminho. Amém? De não jogarmos a responsabilidade para outros, né? A educação física, a educação moral, a educação intelectual. Não vamos terceirizar isso somente para a escola, somente para os professores. Nós sabemos que hoje é bem diferente. Hoje os filhos vão para as escolas, hoje já várias escolas já trabalham com seus turnos integral. E aí o pai, a mãe tem que trabalhar o dia todo, já deixa aquela criança na escola o dia todo. E quando vai buscar, aquela criança já está cansada, aquela criança já quer só dormir. Aí no outro dia, mesmo processo, a mesma rotina. Como é que tá esse investimento espiritual? Como é que esse pai, essa mãe vai auxiliar essa criança ou esse adolescente no caminho do Senhor? Não é fácil, não é fácil. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, se você tem essa rotina, se você tem esse modelo de vida, onde vocês pouco conversam, onde vocês pouco têm esse relacionamento dentro do lar, revejam as prioridades, revejam os seus posicionamentos, revejam as suas atitudes, amém? Se preocupe em fazer com que a sua família esteja recebendo o melhor de Deus, o melhor ensino. Glória a Deus. É preciso sim que nós estejamos inserindo os nossos filhos com atividades seculares, né, como habilidades esportivas, músicas e tantas outras coisas que vêm agregar para o crescimento físico, mental. Isso é necessário, mas temos que dosar, nós temos que saber administrar isso na vida dos nossos filhos, para que as coisas seculares não sejam mais importantes do que as espirituais na vida deles. Amém? E essas mulheres, elas tiveram sua vida marcada, né, pelo sucesso do seu sucessor Timóteo. Então, Eunice e Lloyd, elas tiveram um papel fundamental. Elas souberam exercer a autoridade espiritual sobre a vida desse filho, mesmo com a ausência do pai, mesmo com a ausência ali da figura paterna. Elas duas tiveram sabedoria em guiar essa criança, em guiar esse adolescente no caminho do Senhor. Amém? E que os nossos filhos possam olhar para nós e ver realmente Deus através das nossas vidas. E aí eu te pergunto, quando seus filhos olham para você, que imagem eles fazem de Deus e da Bíblia através de você? É uma pergunta aí para nossa meditação, né? Para nossa reflexão. E eu queria compartilhar com vocês aqui tem uns 20 minutinhos aqui. Então eu quero compartilhar com vocês aqui uma pequena lição. Cristal valioso. Tenho uma amiga, eu vou chamá-la de Maria, que me conta que a melhor lembrança que tem é a de certa manhã quando quebrou um vaso de cristal de valor inestimável para sua mãe. A mãe dela estava oferecendo uma festa. Ela tirou os cristais do armário, os lavou cuidadosamente e os colocou sobre a mesa. O cristal representava o único bem material de valor que sua mãe possuía e era usado somente em ocasiões especiais. Em sua pressa de deixar tudo pronto para os convidados, a mãe de Maria disse para sua pequena filha: "Você poderia procurar um lugar para não ficar no meu caminho?" Maria então se escondeu debaixo da mesa. Infelizmente, ela bateu no pé da mesa e o vaso de cristal caiu no chão. Ela recorda: o cristal explodiu em estilhaços. Ela havia destruído o bem mais precioso que sua mãe possuía. Maria chorou e disse: "Perdão,
A mãe a tomou em seus braços e sussurrou: não chore, querida. Você é muito mais valiosa para mim do que um simples cristal. Os filhos são os nossos bens mais valiosos, mais preciosos do que algo que possamos comprar ou adquirir. Eles são a herança do Senhor e um galardão. É o que diz Salmo 127:3. Os seus filhos compreendam como são preciosos para você. Por que você não lhes diz isso hoje? Eu tenho sempre afirmado isso na vida dos meus filhos, né? Desde o amanhecer até o anoitecer, e durante todo o dia eu sempre faço isso com eles. E eu sempre digo, né? Chamo eles de meus príncipes, chamo eles de meus afirmar palavras de amor, palavras de carinho, afirmar quem eles são em Cristo Jesus e profetizar também até o futuro deles, amém? Quem eles vão ser, eu sempre digo isso aqui, vem cá meu futuro, né? Meu futuro médico, meu futuro advogado, meu futuro profeta, meu futuro pastor, eu declaro, né, todos os dons, amém? Assim como eu declaro a questão profissional também, lógico que Deus é que já escolheu por eles, né? E por mim também, né? Pelos pais. Mas as crianças, elas são preciosas e têm grande valor para Deus. Então, como elas têm grande valor para Deus, é responsabilidade nossa, né? É responsabilidade sua, mãe. É responsabilidade sua, pai, de levar essa criança realmente a exercer a vontade do Senhor nessa terra. Amém? Para que elas não tenham mais prazer nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, do que nas coisas de Deus. Hoje a gente vê uma geração que é grilada, né, digamos, pelos super-heróis, pelos famosos aí do YouTube. Amém? Mas a gente tem que realmente dizer para eles, olha, não, isso aqui você gosta, olha, mas não agrada a Deus. Vamos procurar realmente inserir mesmo as coisas de Deus na vida dos nossos filhos, sempre estar compartilhando ao dormir, que você possa estar trazendo ali algumas parábolas de fácil entendimento para eles, os que são pequenos, né? Os que são maiores já tem que ter essa autonomia, essa responsabilidade em cumprir isso, porque os nossos filhos amados, se nós formos parar para pensar, eles gastam mais tempo, se nós não tivermos discernimento, eles gastam mais tempo na frente de uma televisão do que compartilhando uma devocional, do que fazendo as coisas que agradam a Deus. E a gente tem que se policiar isso, né? Nós temos que nos policiar e dizer, Senhor, me perdoa, né? Se hoje você estava tendo essa prática, que você possa realmente dizer, me perdoa, Senhor. Que eu não permita que meu filho passe mais tempo ocupando a sua mente com as coisas que não vai edificar o seu espírito, do que ele poderia estar se deleitando nas coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. E um ponto interessante que eu queria, até botei aqui, que eu disse que eu ia falar, que nós tenhamos sabedoria também com as questões tecnológicas. Hoje, o que nós percebemos? Com as crianças pequenas, a criança não sabe mais o que é brincar. Ela quer celular, né? 24 horas, dia e noite. Se tu deixar, ela entra pela madrugada. Pai, vamos ter sabedoria em relação a isso. Aqui tem os dias limite, aqui é só sábado e domingo. E olha lá. Né? E olha lá. Mas a gente fica controlando. A mesma conta que vai acessar alguma coisa no YouTube é a minha conta, porque depois eu vou olhar ali o histórico, eu vou ver o que, vou filtrar. Lógico que hoje tem a questão do bloquear, né? Você pode bloquear algumas programações, mas sempre tem uma coisa que aparece que não é do seu agrado. E aqui ainda bem que ele tem essa sabedoria, quando aparece alguma coisa que ele sabe que é errado, ele já nos chama, já nos mostra, já
porque ele tem esse entendimento, né? Isso já tem sido falado. Então, é hora de nós nos despertarmos, né? E ensinarmos os nossos filhos sobre as questões que agradam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Não vamos terceirizar a educação cristã para somente a igreja, para os professores da EBD. Não vamos terceirizar a educação moral, intelectual, né, cívica apenas para os professores ou a escola, mas vamos tomar isso como responsabilidade nossa. Na verdade, é responsabilidade nossa. Amém? De fazermos isso. E aí eu queria interagir um pouquinho com vocês. Eu gostei de um comentário que apareceu ali, só que passa tão rápido que não tem como a gente aqui anotar, né? Mas é isso mesmo? O que eu falei tá certo? Vocês concordam ou discordam? Amém? Alguma coisa a acrescentar? Hoje o nosso momento aqui é bem light. Vamos tentar interagir, amém? Enquanto eu tô aqui olhando vocês na igreja, o celular ele fica um pouco não, ele fica virado, né, de costa pra gente. Então a gente não tem essa interação com vocês. Mas é isso mesmo, amém? Eu gosto muito de algumas mães da igreja, não vou citar nomes, né? Mas tem algumas mães que exercem assim, um papel fundamental, interessante, extraordinário na criação dos filhos. E é isso aí. E mães que não têm assim, a participação, o apoio de um cônjuge que seja cristão, mas elas estão ali empenhadas em levar essa criança a realmente amar e andar no caminho, amém? Isso gera em nós alegria e gera em nós um exemplo, né, para nós também fazermos a mesma coisa. E eu volto a falar, é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Mas se você deseja e almeja o crescimento dos seus filhos, da sua família, que a sua família tenha uma vida espiritual saudável, então vamos escolher a melhor parte. Vamos exercer o que Eunice e Lloyd fizeram naquele tempo, mas que nós também possamos dar o nosso melhor, amém, nesse tempo. E no domingo, né, nós teremos nosso sorteio online, vai ser online, sim, ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Face, mas ele vai ser gerado, né? Somente quem seguiu aí as 3 regras do sorteio lá na postagem lá do nosso Instagram. Então nós vamos sortear um brinde para alguma mãe. Ah, mas eu não sou mãe, tô participando. Aí você pode entregar para sua mãe. Ah, mas eu não tenho mãe. Sorteia um parente, né, uma tia, né? Você não tem com quem compartilhar, fique para você mesmo. Amém? Mas domingo, 10, eu botei 10h30, eu acho, né? Eu botei umas 10h30. Eu vou sortear daqui mesmo. E acompanhe lá. Ah, como é que a senhora vai fazer para entregar? Isso mesmo. E esse final de semana vai ser um final de semana bem especial para a igreja. Esse mês também a igreja está comemorando 20 anos de BR. E nós teremos algumas participações. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez. O Senhor ter trazido entendimento aos nossos corações acerca de como cuidar da nossa família, de como cuidar dos nossos filhos, Pai, de como trair a presença do Senhor para os nossos lares. Obrigada porque o Senhor tem nos despertado para essa necessidade essencial, que nós não possamos passar nenhum dia sem atrair a Tua presença para os nossos lares, para as nossas casas. Nós abençoamos, Pai, porque as nossas famílias, elas são benditas do Senhor. Aleluia! A nossa família foi criação do Senhor. Foi algo que o Senhor formou e que nós hoje temos responsabilidade em dar continuidade, Senhor, nessa criação, nesse entendimento, Pai. Muito obrigada, Pai. Abençoa os nossos filhos.
Abençoa, Pai, os filhos dos nossos irmãos, as famílias dessa terra, Pai, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Aqueles filhos que estão afastados de Ti, aqueles filhos por algum momento, Pai, se entristeceram ou se arrependeram de estar na Tua presença, Espírito Santo, atrai esses corações novamente para Ti. Assim como o Senhor fez com o filho pródigo, que esses filhos também voltem à casa do Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja abençoando esse pai, essa mãe, que tanto clama, Senhor, pelo retorno deste filho. Que eles possam continuar crendo no Teu agir. Que eles possam continuar crendo nos Teus milagres, Pai. Porque Tu és nosso Deus, é um Deus do impossível. Pai, aqueles que não tem esse problema, não tem essa dificuldade, mas eles não possam esmorecer. Que nós não possamos, Deus amado, deixar os nossos filhos serem criados livres, soltos, mas que nós possamos estar tendo sabedoria, discernimento em criá-los na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor esteja nos abençoando, dando uma noite de vitória, né? E quem aí ainda está escalado para orar aí às meia-noite, 3 horas, cumpre seu horário, amém? Não é fácil, mas vamos continuar. Glória a Deus. E amanhã a gente vai estar aqui novamente nesse período de oração e de intercessão. Se eu não puder estar aqui é porque eu vou estar com as crianças, mas é o pastor José que vai estar assumindo. Amém?